Ainda no cenário internacional, o governo federal quer desconto em uma taxa para entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E o valor de mais de 5 milhões de euros, que equivale a 27 milhões de reais, deveria ter sido pago em abril, mas pode ser quitado até o fim do ano. Só que o Brasil não está querendo muito pagar a taxa em 2023. O governo quer tentar rediscutir o processo de adesão à organização e também esse custo. Esse pedido formal de entrada começou lá em 2022, lembro a vocês, no governo de Jair Bolsonaro. Como é que vocês avaliam, para a gente arrematar, tem mais 5 minutinhos aí, essa estratégia do governo de tentar rediscutir, de tentar renegociar como se fosse algo aí parecido com uma dívida no Serasa, hein, Alan Gani? Acho péssimo. Aliás, na verdade, o que o Brasil precisa fazer é a lição de casa para se adequar e entrar na OCDE. E essa lição de casa passa por reformas que visem mais transparências, mais livre mercado, menos corrupção. A OCDE, ela não é um bloco econômico, mas a partir do momento que você faz parte da OCDE, existem diretrizes comuns que os países devem buscar e adotar, e isso é um selo de qualidade. Então, indiretamente, um país que faz parte da OCDE, ele capitaliza, atraindo investimentos de outros países. Então, acho que o Brasil deve levar a sério, sim, essa entrada na OCDE. A questão da tarifa é o de menos. O que o Brasil deve fazer são reformas estruturais, começando pela reforma do Estado, a reforma fiscal, a responsabilidade fiscal para aí entrar na OCDE. E Perno, como é que você avalia essa atitude do governo em relação ao valor que se paga a essa taxa da OCDE e até sobre uma possível revisão das cláusulas que foram estabelecidas ali? Olha, ainda bem que o Lula reclama, esperneia, mas paga. Porque o que já foi pago esse ano de calote, de dívida e de contas que estavam penduradas, por exemplo, na ONU, que o Brasil estava dando calote em todos esses organismos internacionais. Pagou um monte esse ano, mas pagou muito dinheiro. Então, tudo bem, vai lá reclamar um pouco e tal, mas no final das contas vai acabar pagando. Primeiro que todas essas obrigações do Brasil precisavam estar no orçamento da nação, claramente no orçamento da nação, para ser pago. O Brasil tem que honrar os seus compromissos internos. E tem honrado, felizmente. Agora tem honrado. Não, mas não, isso não, eu estou dizendo assim, não importa o governo do dia, Sim. Honrar os compromissos e tem que estar no orçamento da nação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, essa história da taxa, como bem disse o Alan Gani, é muito mais grave o sinal de pichinchar a taxa. Qual que é o sinal? De que parece que a OCDE, entrar na OCDE não é tão importante para o Brasil. E é fundamental para o Brasil. Essa história da padronização das regras é fundamental para dar estabilidade, previsibilidade nas regras do jogo. É porque tem várias situações que eles exigem que o país cumpra para poder fazer parte da OCDE, inclusive em relação à corrupção e várias coisas, exatamente. Né? E principalmente, qual é a coisa que a gente mais critica hoje que falta no Brasil? Segurança jurídica. Ao entrar na OCDE, vai trazer ao Brasil segurança jurídica por causa dessa harmonização de regras do jogo. Então, é algo fundamental para o Brasil atrair investimento privado. E o governo acha que é uma questão de pichinchar o valor da taxa. Você acha que vale o preço, então? É óbvio que vale o preço. Se você pegar o retorno sobre o investimento dessa taxa, do que é a padronização de regras no Brasil com o restante do mundo, é gigantesco o que pode trazer investimento. Mas, como eu disse, esse é um governo que enxerga o mercado como um mal necessário. Que foi, Piperno? Não, é óbvio que vai pagar a taxa. Reclama, esperneia e vai pagar. Quer dizer, não há nenhuma dúvida em relação a isso. E o espernear não gera também nenhum tipo de análise negativa sobre o fato do Brasil querer ou não negativa pechinchar. Seria exatamente, eu vou entrar, mas eu não vou cumprir, por exemplo, tal, enfim, resolução. Então, mas será que o Brasil quer agora, nesse governo, entrar de fato na OCDE? Eu tenho minhas dúvidas. Não quer, bastante coisa, né? Não quer. O Biden queria ajudar, o presidente Biden, quando o Lula fez a visita de chefe de Estado, como nos Estados Unidos, o Biden queria ajudar desse empurrão final para a OCDE, o Lula pediu para segurar um pouquinho. É negócio inacreditável. E Gani, por que o Brasil não gostaria, no seu ponto de vista, de entrar na OCDE nesse momento? Porque entrar na OCDE significa mais obrigações do ponto de vista fiscal, obrigações do ponto
ponto de vista de transparência, obrigações do ponto de vista também de segurança jurídica. Então tem que ser um país mais eficiente. Eu não sei se o Brasil ele quer isso. E mais previsível. E mais previsível. Esse é o mais... Por que mais previsível, Davi? O Brasil, bom, é o país da montanha-russa, né? É a volatilidade que a gente tem aqui em tudo, em regras do jogo, em lei, entendimento das leis. Só o Supremo Tribunal Federal, para mim, é o símbolo da montanha-russa brasileira. É uma coisa, você acredita uma coisa hoje, amanhã mudou de opinião, amanhã volta para a minha opinião. Como é que faz isso? E, inclusive, a OCDE criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal... Do Toffoli. Né, do Toffoli. Criticou. E criticou o número de exceções do IVA. Então, tá vendo, né? Quer dizer, você tem que fazer a coisa mais séria, né? As decisões mais sérias. Algo que é um fator que não vai depender de qualquer que seja o governo. Quer dizer, não é o governo que vai exatamente constranger o Toffoli fazer isso ou fazer aquilo, como também não é o governo que vai lá falar, olha, a reforma tributária vai ser assim, esse tipo de exceção vai entrar e esse tipo não.